Então, eu estou voltando aqui para a gente complementar aquela aula que a gente viu de anatomia cardíaca, onde a gente falou a respeito da relação do coração com os outros órgãos que estão por perto. Quer dizer, a gente teve uma visão mais ampla da anatomia do coração, né? Vendo o corpo como um todo, onde é que ele está dentro desse corpo, quais os tecidos que estão em volta, que são os limites anatômicos, as suas regiões externas. A ideia agora é a gente fazer um estudo do que está dentro dele, tá? Então, verificar as estruturas internas deste órgão. Então, vamos ver aqui como é que é. Olha só. Então, primeira coisa, localização, a gente já fez isso na aula anterior, né? Então, a localização a gente sabe do coração, ele está aqui, ó, nessa imagem de raio-x. A gente verifica que ele está aqui dentro do espaço torácico, tá ele aqui bonitão, tá vendo? Aqui a gente vai ter o centro desse espaço, né? E a gente vê que a maior parte do órgão está realmente para o lado esquerdo, aquilo que a gente falou na outra aula. É uma questão interessante com relação a imagens de raio-x, gente, é o seguinte, ó. Se vocês olharem essa imagem, a gente tem o local onde está o pulmão, ele está escuro, tá vendo? E o que, né, as outras, o que aparece é revelado em branco. Isso aí, só para vocês saberem, o raio-x, ele é um raio que ele não consegue atravessar bem estruturas que são ricas em colágeno. A proteína colágeno, que é a proteína mais abundante do nosso organismo, uma proteína estrutural fundamental para a composição de praticamente todos os tecidos, ela é muito densa e ela meio que bloqueia a passagem do raio-x, dificulta a passagem desse raio. E aí, onde tem muito colágeno, a gente tem esse raio parando, se chocando com a estrutura, e aí a imagem é revelada, tá? Então, os ossos, que é o que a gente vê bem em raio-x, são riquíssimos em colágeno, e o coração também apresenta um revestimento externo que é rico em colágeno, que é o pericárdio fibroso. Então, por isso que a gente consegue enxergar bem ele na imagem de raio-x. O tecido pulmonar é pobre em colágeno, praticamente não tem colágeno, então a gente não enxerga ele na imagem, tá? Então, olha lá, a localização do coração, ela é uma localização que está onde? Espaço torácico na linha do mediastino lá. No centro, só que a gente vai ter 2/3 dele voltado mais para o lado esquerdo, tá ok? Beleza, então. Bom, então agora a gente já começa a falar um pouquinho mais dele dentro. Então, o coração é um órgão oco, e ele precisa ser oco, quer dizer, existem espaços dentro dele para ele poder receber o sangue, né? E esse sangue chega no coração sempre através de estruturas que a gente chama de veias. Então, as veias conduzem o sangue para o coração, por isso que a gente fala em retorno venoso do sangue, tá? Então a gente tem veias retornando com o sangue para o coração, que estão em azulzinho aqui, ó. Essa coloração azul e vermelho, ela na realidade se refere ao tipo de sangue, se é sangue venoso ou sangue arterial. O sangue venoso rico em gás carbônico, sangue arterial rico em oxigênio. As veias sempre conduzem o sangue para o coração. Então a gente tem essa que está em azul aqui, ó, que conduz sangue venoso. E a gente tem uma outra também, na verdade não é uma só, são 4, que conduzem sangue arterial, tá? Então o retorno venoso não significa que o sangue é venoso. O retorno é venoso porque são as veias que retornam. Tá ok, gente? Então a gente tem o coração recebendo sangue através das veias, e depois ele vai receber, esse sangue entra em espaços que tem no órgão, e esse sangue sai do coração através das artérias, tá? Então aqui nessa imagem bem didática, bem resumida, tá mostrando o seguinte, ó. O sangue venoso retornando através de veia, na verdade vão ser duas, as duas veias cava. E aí ele entra num espaço aqui primeiro, tá vendo? Aí tem uma estrutura aqui que depois joga esse sangue e transfere ele para um espaço mais embaixo. Então a gente tem um espaço na região da base, internamente falando, tá? E um outro espaço aqui mais próximo do ápice. E aí depois esse sangue sai através de artéria e vai para onde? Para o tecido pulmonar. No tecido pulmonar a gente tem as trocas gasosas acontecendo, né? A chamada hematose. Quer dizer, o gás carbônico sai do sangue e a gente elimina através da expiração. E o oxigênio que a gente inspira entra no sangue e aí o sangue ele perde o gás carbônico, ganha oxigênio, portanto ele vira sangue arterial. Aí esse sangue arterial
vem produzido nos pulmões, ele volta para o coração através de uma veia, né? Não cair naquela armadilha que veia é aquele compartimento que conduz sangue venoso. Não. Veia é o compartimento que retorna o sangue para o coração. Aqui a gente tem uma veia conduzindo o sangue arterial, tá ok? Aí esse sangue então chega aqui no coração, vai passar por um espacinho, primeiro em cima, depois ele é transferido para um espaço de baixo, e aí ele vai ser jogado para uma artéria que conduz o sangue para o corpo todo, sangue arterial, que lá nos capilares teciduais o gás carbônico vai embora, o oxigênio entra, quer dizer, o sangue arterial, ele vira sangue venoso, e esse sangue volta para o coração. Então é o seguinte, a gente tem aqui dois circuitos. Um circuito que envolve coração-pulmão, pulmão-coração, que a gente chama de circulação pulmonar, ou na escola a gente aprendeu como pequena circulação. E a gente tem um circuito que envolve aqui coração-corpo, corpo-coração, que é a circulação sistêmica, tá? Então o coração ele é oco, ele tem espaços, e esses espaços servem para receber o sangue proveniente das veias e também depois jogar esse sangue para as artérias. A gente vai ter aqui basicamente duas metades separadas fisicamente ou por uma estrutura. De um lado circula sangue venoso, do outro lado circula sangue arterial. Essa estrutura que tem aqui no meio, que é uma parede, né, como se fosse uma parede, ela é chamada de septo. É o septo interventricular ou septo cardíaco. Ele impede que ocorra mistura de sangue venoso com sangue arterial. E isso é fundamental, tá? Tem, às vezes, situações que crianças nascem com má formação de septo interventricular e aí tem que ser feita uma correção cirúrgica porque é incompatível com a manutenção da vida ter essa estrutura apresentando falhas. Ela precisa estar íntegra. Tá ok, gente? Bom, nessa outra imagem, ó, a gente vê com melhores detalhes essa história que a gente viu nessa aqui que está mais resumida. Então aqui a gente vê alguns tecidos. Então, olha só, o sangue sai aqui, ó, ele chega no lado direito venoso, vai para o tecido pulmonar e volta para o lado esquerdo, tá? E aí do lado esquerdo a gente tem esse sangue sendo jogado para o corpo todo, ó, cérebro, aqui ilustrando a fígado, intestino, rins, corpo todo. E volta depois para o lado direito, tá? Então a circulação pulmonar, ela o sangue chega do lado direito, sai do lado direito, né? E volta para o lado esquerdo. Na circulação sistêmica, o sangue sai pelo lado esquerdo e volta para o lado direito. Tá ok? A gente vai falar mais disso no sistema circulatório, a gente vai falar mais também. Só para vocês terem uma ideia geral de como é que o coração está inserido no sistema cardiovascular, tá? No sistema vascular, como é que ele se comunica com as outras estruturas que são os vasos sanguíneos. Bom, aqui é a visão externa. Então a gente tem aquela porção larga, que a gente chama de base, onde estão inseridos os grandes vasos que chegam no coração, as veias, né? Aqui tem, ó, as duas veias cava e aqui atrás as veias pulmonares, que chegam do lado esquerdo, as cavas do lado direito, a gente vai falar mais disso. E a gente tem as artérias, aqui a artéria aorta, que sai do lado esquerdo, e aqui o tronco pulmonar, que sai do lado direito, tá? Então, por fora a gente tem essa estrutura, né? A base com os grandes vasos e o ápice cardíaco aqui mais para baixo. Aqui uma visão interna, gente. Ó. Então a gente consegue ver bem esses espaços que tem dentro do coração. Ó. Então os espaços superiores são os que recebem o sangue, né? Então a gente chama que são as câmaras cardíacas. A gente chama essas câmaras superiores de átrios. Os átrios recebem o sangue das veias. O átrio direito, ele vai receber sangue da veia cava superior e da veia cava inferior. Sangue que veio da onde? Do corpo todo. Aí esse sangue venoso, ele é transferido aqui para o ventrículo direito e depois ele vai ser jogado, bombeado para o tronco pulmonar, que se ramifica nas artérias pulmonares. E esse sangue venoso que está seguindo por uma artéria, tá vendo? Então a artéria não é aquela que conduz sangue arterial, a artéria é aquela que leva o sangue do coração para um outro lugar. Aqui a artéria pulmonar leva para o pulmão. A gente vai ter uma artéria pulmonar esquerda e uma direita, cada uma para um pulmãozinho. E aí esse sangue volta através das veias pulmonares, ó, que está em roxo aqui nesse desenho, tá vendo? É um roxo azulado aqui, ó. E esse sangue então volta arterial através de veias pulmonares e cai aonde? No átrio esquerdo. E aí do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo.
E aí o ventrículo esquerdo joga esse sangue para a artéria aorta, que joga sangue para todo mundo, para o corpo inteiro. Então, basicamente é o seguinte, gente. A gente vai ter o lado direito do coração, as câmaras direitas, recebendo sangue venoso. E as câmaras do lado esquerdo recebem sangue arterial. Os dois lados separados pelo septo interventricular, né? E a gente vai ter eles, o ventrículo direito. Então, as câmaras superiores são os átrios, direito, átrio esquerdo. E embaixo a gente vai ter ventrículo direito, ventrículo esquerdo, são as câmaras inferiores. Elas é que vão jogar sangue para as artérias, tá? O ventrículo direito para a artéria pulmonar, para o tronco pulmonar, tá vendo? É um tronco que depois se ramifica em duas artérias pulmonares. O pulmão é ali do lado, é vizinho. Então o ventrículo direito não precisa fazer muita força para jogar esse sangue não, ele dá um empurrãozinho que ele vai. Agora o ventrículo esquerdo, ó, tem que ralar, porque ele tem que jogar sangue pro corpo inteiro, tá? Bom, vamos ver mais algumas coisas aqui, ó, o septo interventricular. Alguns autores, gente, chamam essa estrutura também de septo cardíaco, tá? Bom, aqui, ó, tem os nomes todos. Eu queria mostrar uma figura sem nome para a gente ir fazendo os nomes juntos, mas normalmente em aula presencial eu faço esse desenho no quadro. Quem foi meu aluno sabe disso. Então é o seguinte, gente, aqui, ó, vamos lá, de novo, ó. Então o átrio direito é a câmara superior do lado direito. Ela vai receber sangue da veia cava superior e da veia cava inferior. A cava superior traz sangue da parte de cima do corpo. A cava inferior vai conduzir sangue da parte de baixo. Sangue venoso. Esse sangue desemboca dentro do átrio direito e ele entra nesse espaço aqui através, vamos dizer assim, entre aspas, buraquinhos, né? Orifícios que a gente tem no interior do átrio, tá? É como um cano que a gente tem na parede que sai assim e tem a torneira. Então você tira a torneira, não vai ter um buraquinho lá? É o que a gente tem dentro do átrio. A gente chama isso de ósteo, ósteo, O-S-T-I-O, ósteo. Então são os ósteos das veias cava, os ósteos venosos. É o ponto onde desemboca sangue das veias, não necessariamente venoso. Então a gente vai ter aqui o ponto de desembocadura das veias, os ósteos no interior dos átrios, que são esses orifícios que vão estar na parede do átrio, na parte interna. Bom, gente, então o sangue chega aqui através da veia cava superior, veia cava inferior, entra no átrio direito através dos ósteos, e aí ele passa para o ventrículo direito, que é a câmara de baixo. Ó. Ele vai descer, a gravidade ajuda isso, e também porque ele vai estar, como o átrio vai estar mais cheio, isso vai produzir pressão em cima de uma estrutura aqui, ó, que separa átrios de ventrículos, que é como se fosse uma portinhola que abre sempre assim. Ó. Imagina que aqui em cima da minha mão está o átrio, aqui embaixo o ventrículo. A gente vai ter essa estrutura aqui. À medida que o sangue vai se acumulando aqui em cima, no átrio, o átrio está aqui para cima, ó. Ele vai pesando, vai produzindo pressão e isso vai abrir essa estrutura para baixo. Como se fosse uma portinha assim, né, dupla. E aí a gente vai ter aqui aqui na verdade vai ser uma portinha tripla, a gente vai ver. A gente vai ter o sangue então fluindo da câmara superior para a câmara inferior, tá? Então ele vai pesar em cima da estrutura, a estrutura abre e aí ele flui aqui, ó, do átrio direito para o ventrículo direito. Essa estrutura desse lado ela é chamada de válvula tricúspide, tá? A gente vai falar mais delas. As válvulas são importantes porque quando o ventrículo aqui estiver cheio, a gente vai ter essas paredes aqui produzindo contração, comprimindo o sangue que está lá dentro, para apertar ele para ele poder subir. Só que quando ele vai subir, ele poderia refluir e voltar para o átrio, porque o átrio está em cima, não tá? Só que ele não pode, ele só pode ir para as artérias, ele tem que ir para as artérias. Então essas estruturas valvares, elas vão impedir, depois que o ventrículo se enche, então elas vão subindo à medida que ele vai enchendo e aí ela se fecha. E aí ela vai impedir que o sangue volte para o átrio no momento que o ventrículo contrair. Ele é obrigado a ir para um caminho alternativo aqui, que na verdade é o caminho principal, que é o caminho das artérias, é o caminho arterial, tá? Ele é até menor, ó, né? Seria mais fácil ele voltar para o átrio, mas a gente tem essas válvulas que vão se fechar e elas jamais vão se abrir no sentido do átrio, elas sempre abrem no sentido dos ventrículos, porque elas têm cordas aqui, ó, que garantem esse funcionamento sempre acontecendo dessa forma, a abertura é sempre no sentido ventricular. A gente vai falar dessa estrutura. Então é o seguinte, então o sangue flui para o ventrículo direito, vamos falar de cada um dos lados, tá, gente? Mas acontece ao mesmo tempo nos dois lados. E aí depois ele vai ser bombeado para o tronco pulmonar.
tronco pulmonar, se ramifica, lembrando que aqui é sangue venoso, se ramifica na artéria pulmonar esquerda e na artéria pulmonar direita. Cada uma vai levar sangue venoso para um pulmão, e lá no pulmão a gente vai ter a troca gasosa acontecendo. Quando a gente expira, quer dizer, expulsa o ar, a gente está jogando gás carbônico fora. E aí quando a gente inspira, está entrando o quê? Oxigênio. Aí esse oxigênio vai para onde? Para o sangue. E aí o sangue deixa de ser venoso, quer dizer, rico em CO2, e passa a ser arterial, rico em oxigênio. E aí ele volta através das veias pulmonares, ó. E a gente tem duas veias pulmonares vindo de cada um dos pulmões. Tá vendo aqui na imagem está em laranja? Então, a veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Desse lado a mesma coisa, ó. Veia pulmonar superior direita e veia pulmonar inferior direita, tá? Então a gente vai ter uma artéria pulmonar indo para cada um dos pulmões e duas veias pulmonares voltando de cada um dos pulmões. Tá ok? E aí essas veias pulmonares, gente, vão desembocar aqui, ó, no átrio esquerdo, tá? Aí o átrio esquerdo, então, ele vai transferir depois esse sangue para o ventrículo esquerdo. Da mesma forma, a gente vai ter uma estrutura aqui que é uma válvula, o sangue vai pesar em cima dela e aí ela vai ceder essa pressão e vai abrir para o ventrículo esquerdo e aí o sangue desce. Que nem uma catapulta, assim, que se abre no chão, imagina. E aí você cai no andar de baixo, é o sangue, ele vai descer para o andar de baixo. E aí o ventrículo esquerdo, ele vai contrair e vai jogar esse sangue para a artéria aorta, né? No momento que ele se enche, essa válvula também se fecha. E aí aqui desse lado a gente tem, gente, a válvula chamada mitral, tá? E aí esse sangue é conduzido para a artéria aorta. Vocês estão vendo aqui, ó, e aí é o seguinte, a aorta vai conduzir esse sangue para o corpo todo. A gente vai ter a aorta, aqui não está aparecendo na imagem, mas ela vai ter essa porção que sobe, que a gente chama de porção ascendente. Nessa porção ascendente a gente tem a saída das artérias coronárias, que são artérias que vão conduzir sangue arterial para o tecido cardíaco. E aí esse sangue arterial vai nutrir toda a parede do coração, tá? Então uma coisa importante aqui, ó, que a gente conclui nesse ponto é que o coração é um órgão de dupla circulação. Ele tem essa circulação toda que a gente está falando aí, que envolve a entrada e saída de sangue nas câmaras cardíacas, mas ele também tem um circuito acontecendo na parede dele, tá? Que é um circuito de nutrição, tá ok? Essa aqui seria uma circulação, vamos dizer assim, funcional para ele. No nosso corpo a gente vai ter basicamente 3 órgãos que apresentam dupla circulação. Então a gente vai ter o coração, o pulmão e o fígado. Tá? Que apresenta esse aspecto de ter 2 circuitos sanguíneos acontecendo. O pulmão ele recebe o sangue venoso proveniente do coração, mas ele também recebe sangue arterial proveniente de ramos da artéria aorta, tá? É o seguinte, gente, então a gente vai ter aqui ó, a aorta, então a porção ascendente, os primeiros ramos dela saem daqui, que são as artérias coronárias, e aí ela sobe, faz uma voltinha, ó, que a gente chama de arco da aorta. E aí nesse arco a gente tem uma tripla ramificação, ó. Então a gente vai ter o primeiro ramo aqui é chamado de tronco braquiocefálico, bráquio, braço, cefálico, cabeça. É uma artéria que vai jogar sangue, distribui sangue para o braço direito e para o lado direito da cabeça, tá? Então braço direito e lado direito da cabeça. A gente vai ter aqui a artéria carótida comum esquerda, que vai jogar sangue para o lado esquerdo da cabeça, tá? E a gente vai ter aqui a artéria subclave esquerda, que vai jogar sangue para o braço esquerdo, tá ok? Belezinha, gente? E aí depois ela desce, a artéria aorta vai descer, passar por trás do coração, a gente vê um pedacinho dela aqui, ó. E aí ela vai jogar sangue para o resto do corpo. Uma coisa interessante nesse desenho aqui, ó, que a gente vê que a parede ventricular direita, ela é um pouquinho mais fina que a parede ventricular esquerda, tá vendo? Então isso mostra que a musculatura do lado esquerdo, vamos dizer, malha, entre aspas, mais do que a musculatura do lado direito. O esforço é maior. Vocês pensam nisso, gente, jogar sangue pro corpo todo. O ventrículo direito joga sangue pro pulmãozinho, ali do lado vizinho, ó, empurrou, chegou. O ventrículo esquerdo tem que ralar muito mais, então ele acaba desenvolvendo mais. Tá? Então isso é natural, uma hipertrofia que a gente chama de hipertrofia fisiológica, normal, que tem que acontecer. Belezinha? Bom, vamos dar sequência aqui, ó. Então aqui, ó, vendo melhor, olha só, gente, a gente tem aqui, ó, o átrio direito, ventrículo direito.
átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui sem os vasos, e a gente vê, né, ela tá de lado, assim, por isso que eu tô vendo na minha cabeça. A gente vê as válvulas, né? Olha como é que são essas válvulas. Essas válvulas aqui, que estão entre átrios e ventrículos, elas possuem umas extensões aqui, ó, que parece uma teia de aranha, vocês estão vendo aqui? Essas válvulas a gente chama de válvulas atrioventriculares, porque elas estão entre átrios e ventrículos, né? Separando um do outro. Então, o que acontece, gente? A gente tem essas estruturas que são prolongamentos dessa válvula, que é formada de tecido conjuntivo fibroso, e que vão fixar a estrutura valvar dentro da parede cardíaca, dentro da parede ventricular. Essas estruturas a gente chama elas de cordões tendíneos, tá? Que está aparecendo em branquinho aqui, ó. E elas vão estar fixas num ponto específico da parede, que está aqui, ó, e aqui desse lado também a gente vê, ó, aqui, que são estruturas formadas por músculo liso. Esses músculos são chamados de músculos papilares. O que acontece? Esse conjunto de estruturas, cordão tendíneo com músculo papilar, vai ser muito importante no momento que o ventrículo, que a câmara inferior, estiver contraindo. Porque olha só, gente, atenção aqui, ó. O sangue vai pesar em cima dessa válvula. A válvula vai abrir em direção ao ventrículo, beleza? O sangue desce para o ventrículo. O sangue vai enchendo o ventrículo, porque ele vai descendo, né? Vai passando, a válvula está aberta, ele está entrando. Está voltando das veias, passando batido pelo átrio, entrando direto no ventrículo. O que vai acontecer? Esse sangue começa a empurrar essa estrutura valvar para cima até que ela se fecha. Aí o sangue não entra mais. O que vai acontecer? O ventrículo embaixo vai contrair e esse sangue começa a empurrar essa válvula para cima. Só que ela não vai se abrir em direção ao átrio. Por que não? Porque esse cordão ele vai puxar a válvula para baixo. Por que o cordão puxa a válvula para baixo, gente? Porque esse músculo papilar aqui, ele vai contrair junto com a parede cardíaca, junto com o miocárdio. Então ele despolariza também, contrai, e aí quando ele contrai, ele vai puxar a corda para baixo. Quando ele puxa a corda para baixo, ele puxa a válvula. Só que a válvula não vai se abrir. Por quê? Porque o sangue está empurrando para cima. Estão entendendo? A gente vai ter duas forças atuando em sentidos opostos. O sangue pressionando a válvula para cima e o cordão tendíneo puxando a válvula para baixo. O que acontece? Ela estabiliza na posição, tá? Se esse cordão não puxar, não fazer o seu trabalho direito, o que vai acontecer? A gente vai ter essa válvula se abrindo. E aí a gente tem um movimento retrógrado do sangue. A gente tem o que a gente chama de abaulamento valvar, tá? Abaulamento valvar. A válvula vai se abrir em direção ao átrio. E o sangue vai voltar para o átrio. Isso não pode acontecer. O movimento do sangue é unidirecional. O sangue tem que ir para frente sempre. E as válvulas são estruturas que vão garantir isso. Tá ok? Se essa válvula não se fecha direito e sobra uma coisinha ali no meio, vai permitir refluxo do sangue. Isso que a gente vê no sopro cardíaco, é esse sangue refluindo, tá? Voltando, um pequeno volume volta para o átrio. Quer dizer, o coração fez uma força danada para o volume voltar para o átrio. Não, ele está fazendo força para jogar esse sangue para frente, para as artérias, para o sistema arterial. Tá ok? Então a gente tem essa estrutura aí que é bem peculiar das válvulas atrioventriculares. As válvulas semilunares, olha só, a gente já não tem os cordões tendíneos. Então aqui, gente, é como se a gente pegasse uma veia, imagina que essa caneta aqui, uma veia não, desculpa, uma artéria. Imagina que essa caneta é uma artéria. E a gente faz o corte dela assim, ó, nesse sentido, longitudinal, e a gente abre. É isso que a gente está vendo aí na imagem, tá? Pegou a artéria, fez o corte e abriu. Aí a gente vê ela por dentro. Como é que ela é por dentro? A gente tem lá naquele ponto bem inicial dela, né, no acesso arterial, que é a artéria tronco pulmonar e artéria aorta, a gente vai ter essa estrutura que é uma válvula também. O sangue passa nesse sentido. Vocês estão vendo que elas são como se fossem três bolsos, né? Então essa válvula, ela vai, na realidade, o sangue quando ele for jogado do ventrículo, que o ventrículo contrai, o sangue vai ser impulsionado, vai passar nesse sentido assim, ó, e aí ele vai empurrar esses bolsos contra a parede da artéria. E aí no final da contração, o que acontece? Como é subida, tanto o tronco pulmonar quanto a aorta é subida, o sangue tem que subir, é contra a gravidade. Quando parar a contração aqui embaixo, o que acontece? Vai parar essa força que está impulsionando o sangue para cima, o sangue vai voltar. Só que quando ele voltar, ele vai preencher esses três bolsinhos, ele vai encher o bolsinho. E aí esses três bolsinhos no centro do vaso sanguíneo, da artéria, eles vão se unir e vão fechar.
Aí a gente tem o fechamento da válvula. Então essas válvulas, gente, são chamadas de válvulas semilunares. As válvulas do tronco pulmonar, a válvula do tronco pulmonar e a válvula do acesso da artéria aorta. Vão ser importantes também para impedir que o sangue volte para os ventrículos, tá? Passou para dentro da artéria, já era, vai embora, vai para frente. Ele não pode voltar para o espaço ventricular. Então a gente não pode ter movimento retrógrado do sangue, o movimento é sempre unidirecional, tá? Então a gente vai ter essas válvulas com esse papel importante. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. A válvula semilunar que está no tronco pulmonar a gente chama de válvula pulmonar. A válvula semilunar que está no acesso da artéria aorta a gente chama de válvula aórtica, tá ok? Então a gente tem 4 válvulas no coração, né? 2 atrioventriculares e 2 semilunares, tá ok, gente? Então vamos ver aqui, ó, as atrioventriculares, olha que lindas aqui. Então essa aqui é a que está do lado direito. Como é que eu sei disso? Porque olha aqui, quem está saindo aqui, ó, é o tronco pulmonar. Esse aqui é o ventrículo direito, esse espaço. E essa válvula, como ela está separando o átrio direito do ventrículo direito, que é o que está aberto aqui, né? O átrio está aqui em cima. Ela é a válvula tricúspide, tá ok? Então ela vai jogar o sangue aqui para o tronco pulmonar. Aqui a gente tem a válvula pulmonar. Olha lá, tá vendo? Embaixo parecem 3 bolinhas, né? São aqueles 3 bolsinhos que eu mostrei para vocês. É uma válvula semilunar. Ela não tem essa estrutura de cordões tendíneos e músculos papilares que a gente tem na válvula atrioventricular. Desse lado aqui eu vou ter a válvula mitral, que é a válvula que separa o átrio esquerdo, aqui ó, a entrada das veias pulmonares, estão vendo aqui, ó, as 2 desse lado e as outras 2 lá, ó. E aí aqui a gente tem o ventrículo esquerdo, né? Então, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo são separados pela válvula mitral. E aqui a gente tem a válvula aórtica com um pedacinho dela também, tá vendo? As 3 bolinhas ali são aqueles 3 bolsinhos que a gente estava vendo, tá? Então tá aí, ó, tricúspide, então é a válvula atrioventricular direita e mitral, a válvula atrioventricular esquerda. Para facilitar, a gente usa muito uma sigla que é válvula AV, né? Atrioventricular, tá? Válvula AV tricúspide, a válvula AV mitral. Então lá, então aqui o átrio direito, tá vendo? Aqui a válvula tricúspide, tá ok? Aqui a entrada, né, da veia cava inferior, aqui da veia cava superior. Aqui é do seio coronário, que é o vaso de drenagem da parede cardíaca, que é uma veia também, tá? Então o sangue venoso todo se reúne aqui dentro, no átrio direito. Aqui o ventrículo direito, ó, né? Aquela imagem que a gente viu antes, válvula tricúspide, essa visão no plano, né, do sentido do ventrículo. E aqui válvula pulmonar. Aqui, ó, átrio esquerdo, né, o ponto de desembocadura das veias pulmonares, tá ok? A gente vai ter aqui a válvula mitral. E aqui o ventrículo esquerdo, ó. Válvula mitral com seus cordões tendíneos, músculos papilares. E aqui a gente vai ter a válvula aórtica, que está bem na portinha da artéria aorta, tá? Com a tripla ramificação aqui no arco. Esses ramos são os que levam sangue para a parte de cima do corpo, né? Bom, gente, então é o seguinte, a gente vai ter essas válvulas aqui, ó, é como se a gente tivesse com o coração e cortou o coração no sentido aqui transversal, tá? Entre o átrio e o ventrículo. A gente tirou os átrios. Nessa imagem que a gente tem aqui, ó, que está em vermelho, é ventrículos. E o que está em azul aqui é o ponto onde estão as válvulas. Então, olha só, a gente vê que essas válvulas cardíacas, as atrioventriculares, que são essas maiores aqui, ó, e as semilunares, elas compõem uma estrutura única, estão vendo? Que está conectada por esse tecido que está em azul. Esse tecido é um tecido conjuntivo fibroso, riquíssimo em colágeno. E no meio a gente tem um tecido molinho, que é o que abre e fecha. Então a gente vai ter esse tecido rico em colágeno, lembrando, colágeno é proteína de sustentação, né? Eu penso num colágeno como um cimento do corpo, assim. Ele é para formar estrutura, para dar sustentação, para dar rigidez, né? Então a gente vai ter o colágeno, a gente tem colágeno na pele, a gente tem colágeno nos ossos. Os ossos são os tecidos que são mais ricos em colágeno, né? Por isso que ele é duro.
Então o colágeno tem essa característica, né, de dar firmeza ao tecido. Tanto é que a gente vai ficando velho, a pele vai ficando como? Flácida, né? Porque a gente vai perdendo esse colágeno. É uma tristeza, mas é uma realidade, é natureza. Então a gente tem esse colágeno aqui com esse papel também, estrutural, para dar sustentação à estrutura valvar, ó, que vai ser formada pelas portinholinhas que vão estar aqui dentro. Então observe uma coisa, olha só, gente. As duas valvas semilunares, elas são bem parecidas. E aí, qual que é qual aqui? Qual que é do tronco pulmonar e qual que é da aorta? Será que alguém sabe? Primeiro, o que é frente e o que é atrás nesse desenho? Olha só. Aqui em cima é a face anterior. É aqui para baixo é a face posterior. Eu sei por quê? Porque as atrioventriculares elas estão mais para trás. As artérias elas saem para frente do órgão, né? A mais anterior, que sai primeiro, que sai mais na frente, é o tronco pulmonar. Então essa aqui é a válvula pulmonar. Então ela vai ter uma estrutura em volta que se conecta com a estrutura que está em volta da válvula aórtica, tá? Aí depois a gente tem um outro tecido maior aqui, ó, que conecta a válvula aórtica com as válvulas atrioventriculares. Essa aqui é a válvula tricúspide e essa aqui é a válvula mitral. Então aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. É o seguinte, gente, a válvula mitral, você vê que elas são diferentes, né? Ela tem duas cúspides. São dois tecidos, esse daqui e esse aqui, ó, que abrem e fecham, como se fosse duas portinhas. Uma porta com duas folhas, dupla assim, de abrir e fechar. A tricúspide, por isso que é tri, são três, tá? São três cúspides, tá ok? Ou três válvulas que abrem e fecham. E aí elas estão todas alinhadas no mesmo plano. Essa estrutura a gente chama de esqueleto fibroso. Por quê? Porque ela desempenha um papel que é de sustentar o miocárdio, principalmente o miocárdio ventricular, quer dizer, o músculo ventricular. Ele está fixado no esqueleto fibroso e ele vai ficar sustentado por essa estrutura. Ele está preso ali, ali ele se firma. Então ele desempenha um papel que nem o nosso esqueleto ósseo, onde os nossos músculos esqueléticos se fixam, tá? Dando, né, suporte à musculatura. Aqui a gente tem um suporte do miocárdio, que é feito pelo esqueleto fibroso. Tá ok, gente? Então esse esqueleto fibroso, ó lá, ele vai ser formado pelo anel fibroso. O que é o anel fibroso? Ó? O anel fibroso do tronco, da válvula pulmonar, da válvula aórtica, da válvula tricúspide e da válvula mitral. É essa estrutura circular que está em volta aqui da válvula, dando sustentação. E as válvulas se conectam com mais tecido fibroso. Esse tecido fibroso que conecta as válvulas a gente chama de trígono fibroso, tá? A gente tem um trígono fibroso esquerdo para cá e um aqui direito. Tá beleza? Então esse tecido que conecta as três válvulas aqui, ó. Por isso que a gente chama de trígono. Tá bom, gente? Bom, então basicamente é isso que a gente tinha para ver da anatomia interna, destacando principais aspectos para tentar ficar mais claro esse conteúdo aí, tá bom? Então, até a próxima!